Marcos, nós tivemos a decisão por parte do governo americano. Você é um negociador hábil, esteve à frente da negociação do acordo Mercosul-União Europeia, foi da equipe do ministro Paulo Guedes. O Brasil perdeu uma belíssima oportunidade para negociar e colocar seus pontos de vista nessa negociação especificamente, porque essa investigação durou 1 ano. E durante 1 ano o governo brasileiro deixou de fazer o que o mundo inteiro está fazendo desde abril do ano passado, indo a Washington negociar com os Estados Unidos, porque se trata de um mercado de 31 milhões, é o PIB americano, 31 trilhões na verdade, e que compra quase 4 trilhões, aliás, está num dos artigos, é o maior comprador do mundo. E o Brasil só vende 1% desses 3,7 trilhões que o governo americano compra, ou que os Estados Unidos compram do mundo. O Brasil perdeu uma oportunidade aplicando apenas uma lógica eleitoreira por parte do presidente Lula? Vamos lá, Adalberto. Se você pegar todos os milagres econômicos do final da Segunda Guerra Mundial até hoje, né, onde é que você teve um desempenho econômico impressionante no mundo? Você teve na Alemanha e no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Você teve na Espanha desde 1982. Você teve em Israel desde 1985. Você teve na China desde 1978. Você teve em Singapura da metade dos anos 70 para cá. Na Coreia do Sul da metade dos anos 70 para cá. No Chile, em alguma medida, da metade dos anos 70 para cá. Na Polônia, nesses últimos 10 anos, Polônia é um caso muito impressionante. Esses são os grandes milagres econômicos, né? Países que aumentaram de forma dramática a sua renda per capita ao longo do tempo. Então, você veja, é curioso, né? Porque alguns desses países são países, alguns deles são europeus, muitos deles são asiáticos, há poucos latino-americanos, né? O Chile, que eu mencionei, é uma exceção, embora em anos recentes, né, o crescimento econômico no Chile também tenha estacionado. Alguns deles eram ditaduras e viraram democracias, como é o caso da Alemanha. Outros continuaram com oxigênio democrático rarefeito, como é o caso da China, né? Alguns têm regime presidencial, outros parlamentaristas, ou seja, eles são países diferentes. Agora, todos eles têm 2 características em comum. Todos eles utilizaram o comércio exterior, a inserção internacional, como um trampolim privilegiado para o seu crescimento econômico. É como se você tivesse a possibilidade de construir, Adalberto, 2 matrizes. Países que privilegiam a sua inserção internacional e países que ficam ensimesmados. Então, nessa primeira coluna aqui, você tem muitos desses que eu mencionei, e nessa outra coluna aqui você tem o que era a antiga União Soviética, a Rússia, a Turquia, em alguma medida, a Argentina, o Brasil, por conta muito também da chamada doutrina da dependência, né? A teoria da dependência, a ideia de importação, da ideia de industrialização por substituição de importações, que deixou essas economias muito fechadas. Essa é uma característica. Outra característica importante é o seguinte: todas elas que eu mencionei tiveram um acesso privilegiado ou um relacionamento prioritário com a maior economia do mundo. Mesmo o caso da China, tá certo? Você vai lembrar que no berço desse impressionante crescimento chinês, a partir dos anos 1970, estão aqueles entendimentos entre o Xu Enlai e o Kissinger, entre o Nixon e o Mao Tse-tung, que meio que cria uma espécie de terraplanagem para a emergência das relações econômicas bilaterais. Mesmo hoje, Adalberto, mesmo hoje, Estados Unidos e China, travados numa espécie de Guerra Fria 2.0, o intercâmbio no comércio de manufaturas e serviços entre essas que são as 2 maiores economias do mundo é de 2 bilhões de dólares a cada 24 horas. Tá certo? Então, é muito difícil você pensar em não privilegiar o mercado norte-americano. E muito também por essas razões que você mencionou. É uma economia de 30 trilhões de dólares, 31 trilhões de dólares. As suas compras do resto do mundo estão em algum... Eu não vi da última vez, mas deve estar alguma coisa entre 3,7, como você mencionou, e 4 trilhões de dólares. E se você pegar os 12 meses prévios ao dia 2 de abril de 2025, que é o dia do anúncio, né, da política de comércio justo e recíproco que o presidente Trump faz nos jardins da Casa Branca, de todo esse valor, vamos chutar pelo valor mais baixo, 3,7 trilhões de importações americanas. Sabe quanto o Brasil ocupava? 1%, como você mencionou, 36, 37 bilhões de vendas. Então,
antes mesmo do que veio se chamar política de comércio justo e recíproco, ou então tarifaço, a nossa participação, nossa Brasil, naquele que é o principal mercado comprador do mundo, é muito pequena. Quer dizer, é um desperdício, se você levar em consideração que são as duas maiores democracias do Ocidente e as duas maiores economias do nosso continente. E apenas para fazer um pouco de historinha, tá? Nós tivemos várias boas oportunidades. Tá? Vamos lá. Do ponto de vista de relações construtivas e positivas entre chefes de governo, chefes de Estado. As relações do presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Bill Clinton, sim, nos anos 90, eram muito positivas. Aliás, por curiosidade, mesmo naquela época, houve uma abertura de uma investigação contra práticas do Brasil ao abrigo da chamada Seção 301 do USTR, mas é uma coisa que correu absolutamente do ponto de vista técnico. Tá? A gente desperdiçou ali uma oportunidade, embora para o finalzinho da administração Clinton, o início da presidência do George W. Bush, veio a ideia de criação de uma área de livre comércio das Américas. Né? Na virada de milênio, havia uma espécie de força que orientava os países a construírem gigantescos espaços de cooperação. Né? Ou seja, é o processo de aprofundamento da integração na Europa, em outras regiões do mundo. Você tinha já a chamada área de livre comércio da América do Norte, né? O NAFTA, e havia a possibilidade de negociação de uma área de livre comércio em todo o nosso continente. E essa possibilidade foi bombardeada, torpedeada por duas forças. Uma, por uma ala mais protecionista fechada do próprio Partido Republicano. Tinha um senador chamado Jesse Helms, né, da Comissão de Relações Exteriores, que ele é conhecido como Mr. No, ou seja, para comércio ele dizia no, ele falava não. E, por outro lado, foi muito torpedeada pelos governos de esquerda do Brasil, particularmente pelo governo do PT. Né, fizeram de tudo para sabotar. Às vezes até numa articulação em que uma parte do governo ganhou das outras. Por exemplo, na administração de 2003 a 2006, você tem Luiz Fernando Furlan no Ministério da Indústria e Comércio, você tem Roberto Rodrigues na Agricultura e você tem o Itamaraty. O Itamaraty boicota, inviabiliza aquilo que outras áreas do governo brasileiro acharam que seria. O Brasil seria um país diferente, Adalberto. Roberto lamentou dia desses aí, nesse mesmo lugar que você está sentado, a perda de possibilidade de fazermos parte da ALCA. Claro, nós perdemos. O Brasil seria outro, né? O continente seria outro, talvez até os Estados Unidos seriam outros. Então, nós temos uma característica de décadas e décadas de perder oportunidade de acesso privilegiado a essa que é a maior economia do mundo. Chegando agora na segunda presidência Trump. No dia 2 de abril, quando o Trump inaugura, né, essa chamada política de comércio justo e recíproca, na visão dele, né, eu não concordo, depois a gente pode falar sobre isso. Ele distribuiu tarifas para vários países do mundo, tá certo? Praticamente para todos. Num primeiro momento, 10% foram alocados para o Brasil. O Brasil é tão peculiar, Adalberto, que é um dos poucos países do mundo que consegue ter déficit comercial nas suas relações com os Estados Unidos, mas, por outro lado, tem superávit nas suas relações comerciais com a China. Né? Pouquíssimos países, são uns 8 ou 9 apenas, têm superávit comercial nas suas relações com a China. O Brasil consegue ter déficit comercial com os Estados Unidos, então ficou só com 10%. O que o Brasil fez naquele momento? Nada. Provavelmente, vou olhar com boa fé, né? Achou que era pouco comparado com outros países, né? Porque olha só que coisa curiosa. Se você tem no Brasil uma tarifa de impostos, uma tarifa de importação de 10%, mas para aquelas economias do Sudeste Asiático está em 35%, 40%, você ganhou uma vantagem relativa em relação a esses outros sujeitos. Tá certo? Só que aí você tem um agravamento da retórica do governo brasileiro contra o presidente Trump e a administração americana. Eu acho que foi anteontem, um importante site no Brasil informou que o presidente da República, o atual presidente da República no Brasil, já desferiu 62 ataques verbais ao presidente Trump e aos Estados Unidos. Né? Muita gente reclamou, né, da postagem que o secretário de Estado, Marco Rubio, fez hoje, enfim, nas últimas 24 horas, né, na Rede X. Hoje de madrugada. Esse talvez tenha sido o primeiro, né, a primeira manifestação mais orientada ao presidente brasileiro, ao passo que o presidente brasileiro fez 62. Às vezes, em alguns casos,
indo contrário ao que é a tradição diplomática brasileira. Por exemplo, mesmo durante a campanha nos Estados Unidos, o presidente brasileiro manifestou apreço pela Kamala Harris. E não apenas contente com isso, disse o seguinte, que a volta, enfim, que a reeleição do presidente Trump representaria a volta do fascismo no mundo com uma outra cara. Então, enfim, você vai tomando nota dessas coisas, aí você tem uma retórica também muito agressiva em relação a coisas do tipo o papel do dólar, né, da moeda norte-americana, no papel dela de reserva, ou de utilização em contratos, ou de transações internacionais. Você vai tomando nota dessas coisas todas. Então, de repente, você tem uma série de elementos, né, que constituem uma espécie de energia regulativa, né, uma má vontade por parte dos americanos em relação ao Brasil. Vem a carta do dia 9 de julho do ano passado, que menciona várias coisas, inclusive a maneira pela qual estava se tratando o ex-presidente Bolsonaro, e então se abre uma investigação sob o guarda-chuva da seção 301 do USTR. Agora é o seguinte, lembra daquelas tarifas que foram impostas no dia 2 de abril? Sim. Em fevereiro desse ano, Adalberto, a Corte Suprema entendeu que para que elas pudessem continuar vigorando, seria necessário um exame do Congresso norte-americano. Então as tarifas caíram. O que o governo americano fez? Abriu uma série de outras investigações. Então, por exemplo, eu vejo, às vezes, o sujeito dizendo o seguinte, a atuação da família Bolsonaro foi que levou a essa imposição de tarifas contra o Brasil. Adalberto, hoje, debaixo do USTR, né, da seção 301, 85 países, mais Hong Kong, estão sob exame. 85 países. E eu fiz um estudo nesses últimos dias, que é o seguinte, peguei o PIB mundial, medido em 31 de dezembro pelo Fundo Monetário Internacional, dá 117 trilhões de dólares. Esse é tudo aquilo que o mundo produz, no final do ano passado, tá? 117 trilhões de dólares. Aí eu peguei e tirei o PIB americano, que ali está considerado com mais ou menos 31 trilhões. Sobram 86 trilhões de dólares de PIB. Aí eu fiz o seguinte, eu somei, pelos mesmos critérios de 31 de dezembro de 2025, todos os 85 países, mais Hong Kong, em seu PIB nominal. Sabe quanto dá? 84,5 trilhões de dólares. Isso quer dizer o seguinte, 98% da economia mundial está sob exame do USTR. Por quê? Porque os americanos, enfim, a administração Trump perdeu aquelas tarifas de 2 de abril do ano passado. Então quer dizer que a família Bolsonaro trabalhou para que 85 países mais Hong Kong... Não dá para colar essa história. Não. Tá certo? Então, isso, aliás, vamos lá. Em alguns casos, de acordo com o USTR, né? Utilização indevida de capacidade produtiva, em alguns casos por trabalho forçado, há investigações voltadas a países, como é o caso de Coreia do Sul, China, também é o caso de Brasil. Então, por diferentes razões, você tem essencialmente 98% da economia mundial sob exame. Então, se você tem essa realidade, como é que você vai negociar, né? Então, vamos lá. Pegue outros países emergentes. Pegue o caso da China, por exemplo. Você vê o presidente chinês, à torto e à direito, dizendo coisas derrogatórias em relação ao chefe de governo dos Estados Unidos? Você vê o primeiro-ministro Modi da África do Sul, perdão, o primeiro-ministro da Índia, falando coisas negativas em relação ao presidente? Aliás, a Índia, hein, Luiz Alberto, que também tomou tarifas semelhantes à do Brasil depois de julho. Foi lá no somado, né, da primeira rodada de 2 de abril, mais as segundas, 50% sobre as exportações indianas para a Índia. Os indianos até receberam delegações americanas em Nova Delhi para negociar essas tarifas. O que nós fizemos? Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Fizemos uma espécie de jogo essencialmente coreografado, protocolar, de responder aqui e ali. E aquilo que nós conseguimos, de fato, por exemplo, de concessões ou inclusão de setores ou produtos nas chamadas listas de exceção, foi uma combinação de 2 vetores. As próprias necessidades americanas para evitar desabastecimento ou uma pressão inflacionária muito grande, por conta da menor oferta relativa de determinados produtos, ou, por outro lado, o mérito das empresas brasileiras, que, em alguns casos, em concertação com os compradores americanos,
e às vezes auxiliadas também por empresas de representação política em Washington, conseguiram fazer a inclusão desses produtos em listas de exceções. Mérito do governo brasileiro, zero. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.